Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre segurança da conta. O que eu quero dizer com isso? Para a gente criar os anúncios, para a gente poder fazer a publicidade dentro das plataformas, a gente precisa criar uma estrutura. E essa estrutura ela é composta pelo gerenciador de negócios, pela empresa, o business dentro, nosso business dentro da plataforma. E é uma conta de usuário dentro da plataforma que nos permite fazer anúncio dentro dela. E a gente precisa seguir algumas regras determinadas pelo Facebook, para que a gente não seja penalizado dentro dela. Não há garantia que a gente vai ser penalizado porque, enfim, a gente não tem este controle, mas a gente tem como minimizar, a gente tem que ficar atento a algumas coisas para a gente não ser bloqueado de bobeira. Tá? Então, bom, vou ler esse trechinho aqui para não deixar nada para trás. Facebook não é a casa da mãe Joana. Embora muitas vezes temos a impressão que as redes sociais estejam em uma terra sem lei, o que não é verdade, quando falamos de anúncios, o nível de controle das plataformas é bem maior do que quando postamos organicamente. O que eu estou querendo dizer aqui? São postagens que não são pagas, que as pessoas estão ali fazendo o que bem entendem. Quando a gente passa a fazer anúncio, a gente está pagando para a plataforma distribuir em larga escala aquilo que a gente pretende divulgar. Eu entendo que assim a plataforma passa a ser corresponsável por aquilo que ela esteja distribuindo. Eu não vou entrar no mérito que tudo que você posta ela também é corresponsável. Mas assim, quando você passa a pagar a anunciar, existe uma estrutura diferenciada de quando é feito organicamente. E essa estrutura diferenciada são análises, e é o que eu vou dizer aqui. Ou seja, todo e qualquer anúncio que é submetido na plataforma é programado e analisado por robôs antes de serem veiculados. Então é isso. Você fez um anúncio, publicou, só que ele não publicou. Ele está sendo analisado pelo algoritmo da plataforma. E esse algoritmo vai ler a tua cópia, o teu texto, para ver se você não está falando ali alguma besteira que ela acha que não é. Eles têm uma base de dados gigantesca de análise, inteligência artificial, para entender se aquilo é, por exemplo, é preconceituoso, se fere alguma política. Ele vai escanear a sua imagem, ele vai passar um OCR, não sei se é essa tecnologia que eles usam, de identificar os textos que estão ali, o conteúdo da imagem. Então, por exemplo, se tiver muita exposição de pele, ele pode entender que aquilo é um criativo, uma imagem de nudez e pode bloquear. Então, assim, a gente tem que entender que é um robô que está analisando. Então, ele faz essa primeira análise. Tais análises têm o objetivo de avaliar se o anúncio em questão está em acordo com as políticas de publicidade. Foi o que eu acabei de dizer. Ele vai fazer essa análise. Então assim, meu anúncio ele foi injustamente rejeitado. Tudo bem, aí você vai ter uma forma lá de você pedir para revisar um anúncio. Aí eu não sei se é um robô que analisa, mas em algum nível são pessoas de verdade que vão lá e analisam. Não, aqui tá ok, pode passar. E eles liberam esse anúncio, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui nessas políticas. Tá. Essas políticas de publicidade estão publicadas lá dentro do site do Facebook, tá? Então, quando vocês começarem a anunciar, vocês vão ver ela várias vezes. É bom que se leia ela, se quer proteger a conta. Eu estou olhando para cá porque o texto está aqui, tá? O que está sendo compartilhado na tela. Então assim, vou dar uma olhada aqui por alto aqui, Nossas políticas de publicidade fornecem orientações sobre quais tipos de conteúdo são permitidos, blá 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 blá. Pontos comuns de confusão para ajudar a criar uma experiência de anúncio de conformidade e fácil de usar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. O processo de análise do anúncio. Nossos sistemas de análise de anúncio utiliza principalmente ferramentas automatizadas, são os robôs, para verificar se os anúncios seguem as políticas de publicidade. Este processo acontece automaticamente antes que os anúncios comecem a ser vinculados. Então, quando a gente sobe o anúncio e publica, ele não publica, ele entra numa programação de análise. Tá? E geralmente termina em 24 horas.
Às vezes em minutos e às vezes demora, tá? Até mais de 24 horas. Mas antes de 24 horas, normalmente entra no ar. Embora possa demorar, em alguns casos, é o que ele está dizendo aqui, durante essa análise, o status do anúncio fica em análise. Além disso, os anúncios podem ser analisados novamente. O que ele quer dizer é o seguinte, a gente subiu um anúncio na plataforma, ele foi aprovado e está veiculando. Legal, o robô foi lá e analisou. Só que constantemente esse robô vai lá e revisita isso daí para ver e entra num outro tipo de análise. E de repente, alguma coisa que era proibida passou. E nessa segunda, terceira, quarta, né, quinta vez ele identificou, opa, aqui eu peguei. E outra coisa, né? Eles ficam melhorando cada vez mais essa análise. E é um sistema. E pode ser que você foi aprovado e num dado momento, por isso que é bom sempre estar monitorando se o anúncio está no ar. Tá? E ele vai lá. Então, assim, às vezes você pode ver um anúncio e fala, que absurdo isso aqui fere as políticas. Por exemplo, o que não pode fazer, isso é porque eu trabalhei no nicho de odontologia, na verdade não era nem de odontologia, era de preenchimento labial, tal, que tem muito dentista que faz isso hoje, né? Preenchimento labial, harmonização facial, e o Facebook não permite que você faça antes e depois. Então assim, antes uma pessoa com a cara enrugada e do lado uma pessoa depois do tratamento. Ele não permite isso. Só que assim, às vezes você vê patrocinado e isso daí passou. Só que vai chegar uma hora que ele vai pegar e vai rejeitar. E se você tomar constante rejeições, ele bloqueia a sua conta, aí você não anuncia nunca mais. Aí você vai ter que pedir a conta do vizinho para criar uma estrutura dentro da conta dele, né? E por aí vai. Então é o que eu falei que ele continua analisando, inclusive depois de serem publicados. Para encontrar mais informações, tal. O que é analisado? Aí fala o que é analisado. Então, por exemplo, lembra quando eu falei, se a gente fizer um anúncio de tráfego, com objetivo de tráfego, que não é o caso aqui. A gente faz um anúncio e fala assim, cadastre no meu site. Aí você joga para um site. Chega lá no site, é um site que não tem nada a ver com cadastro. Então, por exemplo, eu estou anunciando aqui, sei lá, cadastre-se no meu site sobre determinado imóvel. E você chega lá, é um site da UOL, um exemplo. Não é isso, mas há uma disparidade entre o que você está anunciando e onde você está levando essa pessoa. Ou seja, o Facebook começa a analisar e fala assim, poxa, todo mundo que eu estou mandando desse anúncio, chega lá e sai fora. Chega lá e sai fora. Por quê? Não é, o que eu estou anunciando não tem a ver o que está na página. E o Facebook ele consegue rastrear a tua página e ler para ver se está de acordo. Mas às vezes passa. E uma outra análise que ele faz é assim, todo mundo que eu jogo lá, essas pessoas ficam lá. No Facebook acho que eles não conseguem fazer tanto isso. O Google consegue fazer muito bem, porque ele monitora muito o site. A gente tem que lembrar que é o seguinte, as ferramentas Facebook, Instagram, elas foram feitas para o usuário, né? Para quem consome elas e não para os anunciantes. Então, ele sempre vai dar preferência para o usuário, para a experiência do usuário e não do anunciante. Então, se o anunciante está querendo burlar de alguma forma, eu estou fazendo um anúncio aqui sobre, sei lá, X e eu mando para Y, ele vai perceber que as coisas não casam e ele pode rejeitar. Então, assim, o sistema de análise de anúncio analisa os anúncios em busca de violações de nossas políticas de publicidade. O processo de análise pode incluir componentes específicos de um anúncio, como imagens, vídeos, textos, informações de direcionamento, bem como a página de destino. Então, assim, ele vai para fora para ver o que está acontecendo, associado ao anúncio. Então é isso aqui, resultado da análise, nova análise, medidas impositivas. Medidas impositivas, além do monitoramento de nossas políticas em anúncios individuais, as violações dos termos e das políticas da nossa plataforma podem resultar em outras medidas impositivas, ou seja, eles que impõem, quem manda lá são eles, como a desativação da conta de anúncios, páginas e contas individuais. Ele pode até no nível do perfil do seu Facebook, perfil pessoal, e te bloquear. E do gerenciador de negócio. As contas individuais, blá, 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 beleza. O que fazer se o anúncio for rejeitado? É legal. Conteúdo proibido, isso daqui é importante. Acho que assim, é o item mais importante que tem que ser visto. O conteúdo proibido, e tem mais um aqui.
Cadê? Que é o conteúdo restrito. Então, o restrito não quer dizer que é proibido, mas ele é restrito. O proibido, então, é bom que vocês deem uma olhada. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Padrões da comunidade. Os anúncios não devem violar os... legal. Produtos e serviços ilegais. Os anúncios não devem constituir, facilitar ou promover produtos e serviços de atividades ilegais. Os anúncios direcionados a menores de idade não deverão promover produtos e serviços com conteúdos que sejam inapropriados, ilegais ou inseguros. Falando óbvio, né? Práticas discriminatórias, ó, os anúncios não devem discriminar nem incentivar a discriminação, falando óbvio também, ó, mas ó, intolerância, ó, com base, então assim, ó, uma coisa que é importante que muita gente é pega e é rejeitado. Eu não posso atribuir a pessoa e falar assim, ó, eu sei que você tem 35 anos e você deve estar procurando isso. Você não pode ser direto assim, ó. Com base em atributos pessoais como raça, etnia, cor, deficiência. Então assim, ó, eu vendo muletas. Ó, eu sei que você provavelmente precisa de... Você não pode, né? De muletas. Então muita gente escorrega nesse tipo de prática que ela é discriminatória. Tabaco, produtos relacionados, substâncias perigosas, armas, munição e explosivos, conteúdo adulto, violação de terceiros, produtos sensacionalistas, atributos pessoais, ó. Não deve incluir conteúdo que indique ou sugira atributos pessoais. Isso abrange afirmações ou sugestões diretas ou indiretas sobre a mesma coisa de lá, mas aqui, ó, sobre atributos pessoais. Então assim, ó, eu sei que você está acima do peso, então eu tenho esse produto aqui, você não pode fazer isso. Desinformação, as fake news, né? Conteúdo controverso, não devem apresentar conteúdo controverso que explore situações e crises de temas sociais, políticos. Página de destino não funcional, então, por exemplo, eu posso ter um anúncio e mandar para um site para a pessoa se cadastrar. Chega lá, o site está fora do ar. Ou, sei lá. Então, ela não é funcional. Os anúncios não devem direcionar as pessoas para páginas de destino não funcionais. Isso inclui conteúdos de páginas de destinos que não permite que a pessoa saia da página. Anúncios de cadastro. O que a gente vai fazer de cadastro? Os anunciantes não devem criar perguntas em anúncios de cadastro para solicitar o tipo de informações a seguir. Então, por exemplo, você vai lá e faz Lembra que tem um formulário? Você pode colocar algumas perguntas ali. Só que assim, eu não aconselho, eu deixo nome, telefone e e-mail, no máximo, tá? Tem gente que quer falar assim, qual é a sua renda? Qual não sei o quê, para já filtrar a pessoa, porque aquele imóvel não é para a pessoa, não é um lead que eu quero gastar tempo. Sei lá. Mas assim, por exemplo, você não pode pedir número de conta, antecedentes criminais, informações financeiras, identificadores emitidos pelo governo, por exemplo, RG, CPF, informações sobre saúde, né? Informações de seguro, afiliação política, etnia, religião. E é isso. Eu acho que basicamente essa aula é para falar da importância de se ler isso daqui, tá? Então leiam o item 4, né? Conteúdo proibido, o restrito e sobre cadastro. Acho que esses são os principais que vocês têm que estar na ponta da língua. Legal? Bom, identificação e segurança da conta. Tá. O correto cadastro e configuração dos ativos do gerenciador da conta garantem que o acesso... Bom, isso daqui é uma coisa que a gente vai aprender também, tá? Que eu vou explicar como que faz. Então, assim, primeiro ponto sobre a segurança da conta é a questão dos anúncios, de não ferir as políticas. E a segunda é de ter um cadastro bem feito da conta de anúncios, da conta business. Então, eu vou lá, crio uma conta business, mas eu deixo o cadastro incompleto. Em algum momento ele pode te bloquear e falar assim, olha, falta dado XYZ, que você não informou. Tá joia? Eu acho que eu estendi um pouquinho aqui, que não era tão necessário, mas é importante que vocês leiam a política, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.